qual a importância dessa eventual CPI ou CPMI visando trazer à tona, né, à luz, na verdade, digamos assim, a articulação de Lula para com Trump e o governo norte-americano com o governo brasileiro e vice-versa? Olha, é um grande jurista, sempre a gente está, até Cícero vê com um grande jurista, André Maci, ele traz um ponto importante. Como foi essa negociação de derrubar a Magnitsky? Porque quando foi para a mesa de negociação, quando o Trump fez aquela carta, ele disse que o ministro Alexandre, um dos motivos foi que o Brasil era violador de direitos humanos, que estava fazendo com o Bolsonaro. Botou o Bolsonaro numa fria e o filho dele veio reivindicar a Magnitsky. Então, uma CPI para saber o que foi na mesa de negociação, o que foi, se foi geopolítica, o que foi. Eu acho que esse é o papel do Congresso. O papel do Congresso é esse, ter transparência. Você sabe que esse governo não tem transparência. O que foi que ele negociou? Porque ele sabe o quê? Palanque, bravatear e falar que conversou com Trump, que todos nós sabemos que foi JBS. A negociação toda passou pelo JBS. Agora, que moeda foi essa? Então, custava nada ouvir JBS, ouvir Mauro Vieira, ouvir as pessoas. Porque esse teve um transtorno para o empresariado brasileiro, por 120 empresariados brasileiros batendo lá na porta, nos Estados Unidos. E ninguém recebia, e a desculpa era que Alexandre de Moraes era um violador de direitos humanos, teve a questão de autoridades americanas, e ela é uma lei americana. Então, eu acho que esse país tem que ter transparência. Esse negócio de a gente estar vendo as coisas escondidas, é isso que acontece. Mas eu espero, 2026 está próximo, a gente mudar esse Congresso. Congresso, na verdade, eu sabia, um Congresso ruim, precisamos melhorar, o povo precisa votar bem, e a gente espera que muita coisa venha mudar em 2027. Obrigado, Zezinho Santos. E aí, Arnaldo Buiú, há mérito, demérito do governo brasileiro em conseguir a façanha de forma inédita, jamais vista na história contemporânea, de suspender a aplicabilidade da Lei Magnitsky para autoridades do governo brasileiro? Foi um golpe de sorte? É mérito do Lula? Qual é a tua análise? Primeiro dia que eu estive aqui em debate que me falaram nessa Lei Magnitsky, eu fiz uma ironia sobre isso, né? A interferência de um governo de um outro país usando a lei do seu país para punir cidadão e principalmente da mais alta corte de justiça nossa, aqui do nosso país. Essa lei deveria aplicar lá dentro do país dele, o nosso não. E gerou o quê? Absolutamente nada. Gerou uma discussão dessa inoque, com todo respeito ao grande jurista, o grande jurista aí, e todo respeito a ele esquece um dos princípios basilar do direito. Porque a partir do momento que ele tem dúvida sobre se aconteceu ou não, porque tudo que ele falou foi em termos de questionamento, prejulgo para tentar jogar aqueles que querem fazer palco, criar, né, uma versão equivocada de algo que nem sabe o que aconteceu. E nessa esteira, dentro do direito, existe um princípio basilar, indúbio. Então, se eles estão querendo uma CPI para transformar o governo brasileiro em réu, havendo o princípio da dúvida, essa CPI já está natimorta. Então é difícil, sabe? Quando você vai falar com pessoas que não têm conhecimento e, desculpa a expressão, o imbecil absorve isso, é que continua essas falácias, essas bobeiras, que um jurista... Pensa diferente. Você não respeita quem pensa diferente. Eu estou falando de legalidade. Pensar diferente é uma coisa, não. Legalidade é outra. Você não tem uma verdade absoluta. Eu não estou falando, eu estou falando de direito. Mas a opinião, o campo da opinião, você tem, todos têm. Mas peraí. Não é razoável ver a transparência? Mas você que não era... Você acha que esse governo é transparente? Da sua opinião,
Governo Lula é um governo transparente? Eu consigo olhar e enxergar do outro lado. Não. Eu fiz uma pergunta. Vocês que é político. Eu te respondi. É transparente? Eu consigo olhar e enxergar do outro lado. Eu vejo as ações do governo atingir os pobres. Eu vejo de forma positiva. Eu vejo as atitudes do governo atingir a educação de forma positiva. Inclusive, o professor Alexandre Porto é uma pessoa muito preparada para falar sobre isso. Nunca vimos em faculdades particulares dos seus donos enriquecerem tanto, mas tanto, na oportunidade que o governo Lula deu para as pessoas estudarem e transformar esse mundo para melhor. De mentira, Buiu. Eu estou mentindo, professor Alessandro? Mentira, Buiu. Fica chato, tá? Eu estou mentindo? Eu não posso ser desrespeitoso com você. Vê só, quem mantém... Você não vê política de Estado, de governo. Depois que terminar, eu falo. Então vamos fazer o seguinte, então. Eu vou dar 30 segundos para vocês, acalmar os ânimos, para não ficarem raivosos. Elogiar o Buiú, viu, Posso Arnaldo? concluir? Não, você tá lindo com essa camisa, né? Muito obrigado. O cabelo grisalho. Ó. Dá um close aí no Arnaldo Buiú aí, gente, por gentileza. Olha, ó, tá parecendo o jogador do Corinthians. Parecendo corintiano. Vai, Arnaldo, 15 segundos pra ti, meu irmão. Então, o governo Lula, para poder tirar a ignorância do nosso povo, ele enriqueceu muitos donos de faculdade. Obrigado, Arnaldo Buiú. E aí, professor Alexandre Porto, você vai concordar, vai divergir da percepção do advogado constitucionalista no que se refere a mais transparência ou abertura de uma CPI? Não, transparência, de fato, está faltando no governo. Para quem prometeu que não teria sigilo, muitas coisas estão colocadas sob sigilo, alguns até de 100 anos. Isso é uma questão. Outra, para abrir uma CPI tem que ter algum fato concreto. Nesse momento, efetivamente, uma prova cabal não existe. Tem gente que fala, inclusive, agora, Samuel, que quem articulou essa retirada da lei Magnitsky, foi o André Esteves, do Banco BTG. Então, você imagina quantas discussões estão tendo por aí. Pode ter alguma coisa? Se fala em terras raras que o governo brasileiro liberou, que a maior parte está na China, isso é estratégico para os Estados Unidos, principalmente o uso, fabricação de veículos. Mas uma coisa é falar, outra coisa é provar. Senão a gente vai estar brincando de oba-oba. Eu acordei, achei que o mundo que o céu é cor-de-rosa. Vou lá e faço a CPI para provar que o mundo é cor-de-rosa. Não, tem que ter seriedade. Falar do Congresso. O que me preocupa? Esse Congresso é inoperante, é péssimo. Um Congresso que custa cerca de 11 bilhões por ano fazer o que faz é uma piada, né? Agora, se pegarmos o anterior, o que tinha de melhor? Nada. Nós não aprendemos a votar. Porque a democracia é recente, 40 anos agora, esse ano, 85, se eu não estou equivocado, 40 anos. Então tem muita coisa para melhorar. Só que a gente tem que cuidar para parar de brincar de CPI. Eu acho que tem... Não, parei. Você tem prova cabal? Beleza, vamos abrir CPI. Até porque já tem uma aí, né? Já tem um emendamento e a gente está vendo, né? Tem gente, enquanto o filho do ex-presidente era criticado por fugir do Brasil, o outro fugiu para esconder uma série de coisas. Uma é perseguição e outra é roubalheira. E com relação à educação, Arnaldo, por que os donos da educação ganham dinheiro? Primeiro que não é vergonha nenhuma ganhar dinheiro e ter lucro. Por quê? Pela capilaridade do Brasil e porque o governo federal é incompetente, não tem condições de atender toda a demanda. Nós temos aqui na cidade a Universidade Federal. Ela consegue atender toda a demanda? Não consegue. Por quê? Por uma burocracia absurda. Não adianta dizer que a culpa é do técnico administrativo da Unir, do professor. Não, é toda uma burocracia que, às vezes, o que se faz numa instituição privada em um mês ou dois, às vezes demora um ano numa instituição pública ou mais até. Então, isso tudo é uma série de coisas que a gente poderia discutir, o custo do aluno na instituição pública versus privada e vice-versa, tudo uma série de coisas. Mas, primeiro, é uma capilaridade muito grande do Brasil, são 5.570 municípios, né? E para a incompetência, porque se o Brasil investir em educação, muita coisa vai mudar. O próprio presidente, num dos discursos doidos dele, disse que o pessoal tem que continuar pobre, se aprender demais não vai mais votar no PT e tal. Então tem algumas asneiras que são ditas por aí. Obrigado, professor Porto. Zezinho Santos, 30 segundos, Gesimiel na tela. Pode falar, Zezinho. Olha, quando eu falo, o Buiú diz, olha, eu consigo enxergar. Eu consigo enxergar, Buiú, um governo que blinda irmão, que é assaltante, é um governo assaltante de aposentado, de velhinhos do INSS, filho dele que pegava 300 mil
pegava 300 mil de uma mesadinha. Você tem prova? Por favor, gente. Não seja Mas deixa, leviano. por Você tem favor. prova, apresenta a Por favor. prova lá na CPI. Você tem prova. Tem que deixar o seguinte, Buiu. Essas mentiras que não dá para aceitar, velho. Não dá, pô. Pô, isso é baixaria. Você tem prova? Quem tem prova sobre isso? Quem mostrou prova lá? Fica difícil. Aí Você tá pode- ficando careca, cara, de velho, seus cabelos caíram pra você ficar mentindo na Não, televisão. Samuel, não dá, Samuel. Não, tá certo Não que a tem- televisão é sua, mas pelo tem amor de nada Deus, a não faça ver, isso pô. não, pô. Olha, o que eu estou dizendo é que o governo é assaltante de aposentado, a mídia estatal do governo não tem transparência e o que a gente vê está aí. É um governo que não tem transparência nenhuma. Por isso que eu gosto de colocar as coisas para ser investigado. Beleza, Zezinho, ótimo a transparência. Professor Porto, 30 segundos. Até para citar um exemplo da Universidade Pública, a UNIR tem um grupo de pesquisadores, acho que liderado pelo professor Euro Tourinho Filho, que fez uma descoberta recente que impacta no Brasil todo e que pouca gente divulgou. Então, é muito fácil falar em educação, mas cadê a visibilidade? Por que não divulgam? Até se o nosso convidado tiver mais informações, seria importante passar para a gente, para que possa divulgar, que a Rema faça uma reportagem de algo tão importante, feito aonde? Em Rondônia, por gente em Rondônia. Obrigado, professor Porto. Arnaldo Buiu, 30 segundos para você também. Não, eu simplesmente quero reiterar e dizer, é uma canalice que se faz. Ninguém tem prova de nada, é muito fácil atacar o presidente, atacar fulano, atacar ciclano, atacar betano. Você está entendendo? E a mesma coisa eu estaria sendo canalha e dizer que Bolsonaro não precisa de assistência médica. Eu sou médico? Não. Eu vi? Não. Eu vi? Não. Tenho prova? Não. Então esse bando de cara não tem prova, não tem nada e acusa o Léo. Sabe? Tudo mentira, o povo está cansado disso. O povo está muito cansado dessas palhaçadas. Lançou, sabe por quê? Dá um close nele aqui para você ver como é que ele está com o telefone na mão. Ele está na caixinha bolsonarista. O que eles falam, ele consome. Ah, para.